dúvidas comuns sobre a espiritualidade dos animais. Pergunta 1. Os animais têm a alma? Resposta: sim. Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa. E como os animais agem, demonstrando inteligência racional ou não racional, na forma de instintos, eles possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito e, quando encarnado, sua alma. Justificativas. Livro dos Espíritos. Pergunta 24. A inteligência é um atributo essencial do espírito um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte, que para vós, são a mesma coisa. Livro dos Espíritos. Pergunta 73. O instinto é uma espécie de inteligência? É uma inteligência sem raciocínio. Livro dos Espíritos. Pergunta 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ai que sobrevive ao corpo. Pergunta 2. A alma dos animais difere da alma dos humanos? Resposta: não, no sentido de sua origem. A alma dos humanos e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. Justificativas. Livro dos Espíritos. Pergunta 540. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Livro dos Espíritos. Pergunta 606. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida. Pergunta 3. O que acontece com os animais ao desencarnarem? Resposta: quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Ele é curado de suas enfermidades, muito mais rápido que os humanos, e é logo reconduzido para animar novos seres. Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Vemos, pois, cães, aves, e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Os espíritos dos animais no mundo espiritual ficam sob a tutela dos humanos, que se incumbem deles. Justificativas. Livro dos Espíritos. Pergunta 600. A alma do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Livro dos Médiuns. Pergunta 283. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado, por espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Nosso lar, André Luiz. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muitas alvas. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Animais que mesmo de longe pareciam iguais aos muares terrestres. Pergunta 4. Se os animais reencarnam, eles evoluem como nós humanos? Resposta: os animais evoluem, mas não como nós, eles evoluem pela força das coisas, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Como ainda não tem um livre-arbítrio desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. O termo por força das coisas refere-se às organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais, que não poderiam se conduzir por si mesmos. Justificativas. Livro dos Espíritos. Pergunta 602. Os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade, ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Revista Espírita, março de 1864. Há uma lei geral que rege os seres da criação, animados ou inanimados. É a lei do progresso. Os espíritos estão submetidos a ela pela força das coisas. Programa a alma querida, Adão Nonato. Os animais evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem. É pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução para humanizar-se. Pergunta 5. Os animais sentem dor?
possuem sentimentos? Resposta: sim, e cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos que aquelas pessoas que convivem com os animais nunca tiveram dúvida. Justificativas. Lato, logo existo. O Estado de São Paulo, 217/inversa 2012, ante evidências de que os animais têm consciência e sofrem, é hora de o homem tratá-los com respeito. Com o respaldo de 1,5 décadas de estudos do fenômeno da consciência, do comportamento animal, da rede neural, da genética e da anatomia do cérebro, cada vez mais refinado por novas tecnologias de investigação, concluiu-se que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelham-se às de um humano quando também sente prazer, medo, dor e até piedade. Mandato de amor, Chico Xavier. Quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Qual sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais? Marcel Benedetti. Os animais, assim como nós, possuem sistema nervoso que serve para fornecer informações sobre o meio ambiente em que está. A dor, que é uma interpretação desse sistema corporal, serve para indicar a presença de perigo ou risco para sua sobrevivência. Pergunta 6. Por que os animais sofrem tanto? Resposta: os animais sofrem, não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Justificativas. Leon Denis. Todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Qual sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais? Marcel Benedetti. À medida que os espíritos na condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva. A humanidade. Emmanuel, Chico Xavier. Nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda a vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Pergunta 7. Como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? Resposta: sim, e até muito provável que durante o percurso de nossa vida carnal, que é bem mais longa que a da maioria dos animais de estimação, reencontremos amigos que desencarnaram e que se apresentam em novos corpos para continuarem seu aprendizado a nosso lado. Justificativas. Qual sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais? Marcel Benedetti. Os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco, que somos, além de irmãos, seus professores. Durante o tempo em que permanecem conosco, passam por várias experiências, como encarnados, e quando já for suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família e em outra localidade onde aprenderá coisas que não podemos oferecer. Mas em geral retornam várias vezes ao mesmo lar. Emmanuel, Chico Xavier. Chico, pare e preste atenção neste cãozinho. É o Dom Pedrito que está voltando para você. A questão espiritual dos animais. Irvênia Prada. A reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado de amor. Pergunta 8. Se os animais evoluem, eles um dia se tornarão humanos? Resposta: sim, como já foi comentado, a evolução se dá do átomo ao arcanjo, assim a alma passa por uma evolução constante, cada vez galgando um degrau mais elevado. Tudo depende do aprendizado e chegará uma hora que os animais adentrarão no reino hominal, assim como o homem evoluindo se tornará um dia um arcanjo. Justificativas. A Gênese, Allan Kardec. Todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. A Gênese, Allan Kardec. A alma dos animais segue uma lei progressiva como a alma humana, e que o princípio inteligente de que são dotados finalmente estes passarão um dia do reino animal para o reino hominal. Programa A Alma Querida, Adão Nonato. Os animais evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem. É pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução para humanizar-se. Revista Espírita, março de 1860. Pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano?
Ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre, seja em outros, nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos, a nós rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e o mais experimentado dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, seguindo a verdade de Deus. Chico Xavier, Mandato de Amor. Autor: Ricardo Luiz Capuano, médico veterinário, apresentador do programa Nossos Irmãos Animais e do quadro Consciência Animal na Rádio Boa Nova. Fonte: Editora Mundo Maior.wordpress.com. Autor: Ricardo Luiz Capuano. Criação e produção, audiovisual, Gilberto Kim. O amor está no ar.